Vamos começar então, né, Stephanie, falando sobre agora um pouco sobre Hollywood, que está tendo uma greve de roteiristas, de atores, e que com certeza isso também, além de estar afetando as produções, é algo muito mais profundo que realmente gera discussões a respeito de uso de inteligência artificial. É isso mesmo, né? Sim. Tá bem complicado, né? Os roteiristas começaram essa greve aí por causa que diminuíram o tempo de inscrição deles, né? No caso, escrever as séries, as histórias e tudo mais. Além deles não participar durante a produção, né? Do próprio filme ou da própria série. Isso complicou bastante o trabalho deles e deixou eles pouco tempo empregados, né? Pois é, pois é. E então isso aí gera essa discussão, que é uma coisa nova que afeta não só os roteiristas, não só a área de filmes, como também diversas outras áreas que não tem a ver com filmes, porque como a inteligência artificial está sendo utilizada em muitas áreas, muitos campos, as pessoas já estão sentindo essa mudança, né, com a nova tecnologia. Mas vamos dar uma contextualizada então nessa situação dos roteiristas então lá de Los Angeles e também do Reino Unido também, que se juntaram um pouco ali com o pessoal de Los Angeles nessa causa, né? Muito importante. Até onde vai o uso da inteligência artificial? Essa é uma questão muito debatida no momento. A tecnologia está sendo utilizada em diversas aplicações. E no cinema não é diferente. O fato é que seu uso nas produções trouxe grandes debates. Ela pode ser utilizada tanto para produzir roteiros quanto para recriar imagens de pessoas. Isso significa que muitos funcionários podem ser prejudicados e perder seus postos de trabalho. Por isso, desde maio, roteiristas aderiram a uma paralisação em Hollywood. Evidentemente, seus trabalhos vêm sendo afetados e podem acabar disputando espaço com a tecnologia. A inteligência artificial também pode ser utilizada para substituir figurantes, por exemplo, e até atores famosos em alguns casos. Alguns atores chegaram a assinar contratos com cláusulas impondo que suas imagens não sejam reutilizadas posteriormente. Além das discussões envolvendo o uso da inteligência artificial, também pedem salários maiores. Muitos não conseguem pagar seus aluguéis e nem mesmo entrar para o plano de saúde. Tá aí, né? Uma contextualizada sobre o que está acontecendo, realmente é algo bem sério. Eu não esperava que isso fosse acontecer. E é interessante que, claro, que os atores muito famosos, muitos não se juntaram à causa. Parece que tem atores que não são muito famosos e mais pessoas dos bastidores também, dublês às vezes, que não são tão famosos assim. Mas é claro que tem alguns ali apoiando. Porque eu acho que até pela questão do salário dos atores mais famosos também, às vezes não tem exatamente por que eles lutarem, eu acho, assim. Certo? Não é que eles não têm por que lutar, mas não são tão impactados, eu acho, com essa situação quanto os atores que ganham um pouco menos, diríamos assim. Sim. Ator é todo aquele que tem uma fala, pelo menos no filme, né? Uma Sim, palavra, né? Senão seria outra coisa já. E esses aí que estão sofrendo mais, né? Estão tentando buscar o seu pão, né? pois é. Pois é, que situação, né? E então, falando sobre isso também, acaba ocorrendo uma espécie de precarização até do trabalho, assim, e diminuição da qualidade das coisas, porque é claro que não vai ser a mesma coisa que o ser humano ali escrevendo o roteiro, não vai ter aquele toque, aquele feeling, né, que as pessoas têm na hora de escrever, de pensar, e até pode afetar um pouco a agenda deles, né, o processo de escrever os roteiros. Complica um pouco também, porque antigamente, né, os atores até comentam em muitas entrevistas que, aquela frase não soou bem, eu não consegui muito usar ela, daí eu dei uma ideia pro roteirista e aí ficou melhor. Só que agora não vai conseguir fazer mais essa alteração, né, porque eles não vão estar mais presentes durante as gravações, né. Sim, sim, pois é. Vai Então acabar. faz muito sentido que os atores entrem também nessa greve. Então, tu diz assim que vai acabar um pouco fechando mais para os roteiros para alterações posteriores, tipo isso, né? Acaba que antes tinha Sim, um processo, assim, uma pós-produção ali, mudanças conforme o filme fosse desenrolando as gravações, e agora não vai mais ter isso. exatamente. Os atores vão ficar tendo que seguir por regra mesmo, o que tá escrito é o que vai ser dito ali. Bah, complicado. É realmente uma situação bem difícil. Então, mudanças aí na forma como se gravam os filmes e também no processo de produção que tinha, né, todo um acompanhamento e agora não vai ter mais. Isso pode até afetar realmente a qualidade pros espectadores que vão assistir depois, né? Vão sentir talvez essa mudança.
Sim. Muito por causa dos streams, então são muitos e muito conteúdo, então eles têm que lançar muito conteúdo também para ter bastante gente para consumir e bastante material para consumir, né? Sim, sim. Pois é. E a gente vê essas mudanças que aconteceram ao longo dos anos também em relação a quem tu citou o streaming, que também afetou até o mercado de uma forma geral, porque antes as pessoas adquiriam ou alugavam e pagavam um valor mais alto por um filme, né? E agora com esses pacotes, assim, as empresas são forçadas a talvez vender por um valor um pouco menor aquilo, porque é um aluguel, mas também não é um aluguel. E eu vejo também, por exemplo, em sistemas de streaming, que nem tem da... Até vi colegas comentando, parece que na Prime, por exemplo, tem filmes que estão ali, mas não estão. Eles estão ali no catálogo, mas quando tu vai assistir, tu precisa alugar eles, pagar um valor extra. Isso é algo interessante, eu não tinha visto isso ainda. E no Netflix eu ainda não tinha visto. Então tem filmes que às vezes estão disponíveis, tu vai olhar, bah, vou assistir. Ah, não, tem que pagar. Custa tanto e tu pode assistir por 24 horas e é isso aí. Não sei se já tinha visto isso. Ainda não vi essa opção aí para mim. Pois é. Nenhum É, outro stream também. interessante, interessante, mas acho que é uma coisa nova também. É algo que tá acontecendo agora. E isso. Eu me lembro até quando lançaram a Netflix, que quando lançaram a Netflix era praticamente tinha tudo ali, né? Todos os filmes que tu pensar do mundo já estavam indexados dentro da Netflix. E agora tem vários sistemas de streaming, né? Sim, são vários, né? É o Star, é a Disney, é a Netflix, a GBMA, É, esqueci o nome. isso, Paramount. Tem vários, tem vários. E daqui a pouco. DirecTV Go. É verdade. Que aí, então, até o usuário deve ficar meio perdido, né? Quando vai se deparar com tantos sistemas diferentes. E eu me lembro até, inclusive, na fase em que a Netflix acabou de ser a detentora, digamos, desse monopólio do streaming, quando começaram os concorrentes que saiu uma série aqui, saiu uma série ali, e aí foi saindo um monte de séries, assim, séries até que eu gostava, e eu até assinei o serviço pra assistir aquelas séries lá. E aí eu tive essa infeliz surpresa de acabar que a série não tá mais disponível, que daí quando vejo já tá lá em uma outra concorrente, eu digo, nossa, mas eu vou ter que assinar outra. E aí daqui a pouco outra série foi pra outra concorrente também. E eu digo, nossa, assim fica difícil, né? É, ficou. Tirou o monopólio, né, da Netflix. É bom e ruim ao mesmo tempo, mas foi o que aconteceu. Pois é. É aquela questão livre mercado, né? Todo mundo tem a chance de competir e concorrer. Só que se tu quer realmente ter acesso a todos os filmes, tu vai ter que assinar e daqui a pouco 4 ou 5 serviços diferentes. Isso vai ultrapassar fácil os R$ 100, né? Vai quase 200, eu acho, 300, se bobear, conforme o preço de tudo. Fora que ainda talvez tu assine tudo isso, tu assine todos os serviços e mesmo assim falte algum filme que tu quer e vai ter que alugar ainda extra. É um demand, como eles Exatamente. chamam, né? Mas eu acho que esse caso de alugar dentro da plataforma, tu já pagar uma mensalidade, ter que alugar vai fazer ele perder muito cliente. Então não sei se faz muito sentido. É verdade, verdade. E aí a gente tá falando sobre isso e também tudo isso deve afetar lá no início quem é que tá produzindo o filme, os roteiristas e tudo mais, porque depende desse mercado, né? Desse aluguel ou desse. É uma espécie de aluguel, né? Quando tu tá no streaming, tu tá basicamente meio que alugando aquele serviço pelo tempo que tu paga, né? E isso é uma coisa também que aconteceu com os músicos, os artistas de música, que acabaram também sofrendo bastante com isso, os impactos do streaming e tal, que antes ganhavam um valor X no CD, daqui a pouco ganham muito menos dentro do streaming, pessoas muito famosas ganham mais e quem tá começando ganha muito menos, é bem difícil. E ali a gente vê, por exemplo, nesses roteiristas e atores e atrizes de Los Angeles, que eles até falam do salário que é muito baixo, e o salário é tão baixo que eles não conseguem nem ter plano de saúde do sindicato. Isso é algo realmente bem difícil, bem complicado, né? Imagina tu não Muito ter complicado. acesso aos serviços básicos de saúde. Lembrando que nos Estados Unidos não é que nem no Brasil que as pessoas têm acesso a um sistema de saúde. Lá é bem diferente, lá eles não têm esse acesso, né? Não tem esse recurso, digamos, a quem recorrer quando tem problema de saúde dos mais simples, que nem no Brasil, digamos, coisas mais comuns de ter.
É muito triste, muito difícil, né? É esperar e torcer, né, pelo bom senso e dê certo essa greve deles. É, vamos torcer que realmente eles tenham, que eles consigam conquistar aí algumas coisas que eles estão pedindo, né? Vamos torcer. Mas e a gente falou sobre essa greve, claro, teve muitas produções afetadas com isso e também datas que devem ter sido mudadas,